Então, bom dia mais uma vez para todos. Eu quero inicialmente agradecer a disponibilidade de vocês em nos acompanhar aqui nesse webinar, né? É realmente um prazer enorme poder compartilhar o nosso conhecimento e experiência com vocês. E esse ano de 2021, a cada webinar a gente vai trazer um convidado diferente. Então, hoje o nosso tema é falar sobre os principais valores na aplicação de Machine Learning para o comércio exterior, tá? Seguindo aqui com a nossa pauta, eu quero apresentar o nosso time de hoje. Então, eu sou a Gabriela Figueiredo, eu faço parte da área de negócios da Keysoft. Teremos hoje também o Rodrigo Martinez, que é o Head de Data Science aqui na Keysoft, e teremos também o Cleverson Cachoeira, que é o nosso convidado. Ele é cientista de dados na Logcomics e também é professor da solução The RapidMiner, tá? Pessoal, assim como todo mundo já sabe, a gente está aqui em formato de home office desde o início da pandemia. Então, se vocês ouvirem aqui algum ruído externo, pode ser meu filho que esteja aqui brincando, querendo aparecer no evento comigo. Seguindo a nossa agenda para falar para vocês e indicar como vai ser o nosso cronograma. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Keysoft e, em seguida, eu já chamo o Rodrigo para participar com a gente, começar o bate-papo com o Cleverson, e aí a gente entra efetivamente no tema do webinar de hoje. Vale ressaltar que no final do nosso evento, pessoal, a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Então, se surgir qualquer pergunta, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir escrevendo aqui para a gente, ou no chat, ou no campo de perguntas e respostas mesmo, que no final a gente vai fazer esses esclarecimentos, tá bom? A gente também vai passar ali por uma apresentação do modelo na solução RapidMiner. Mas, antes da gente entrar no nosso tema, eu quero apresentar quem é a Keysoft, contar um pouquinho da nossa história, tá? Bom, a Keysoft é uma consultoria especializada em Data Analytics, somos uma consultoria nichada em dados e já são mais de 20 anos no mercado ajudando empresas na gestão correta dos dados. Então, falando um pouquinho da nossa jornada, ela se inicia aqui em 2000, quando a gente atuava com diversas soluções. Nessa fase, a gente desenvolvia e entregava em diversas soluções e não tinha um nicho muito específico. Em 2006, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto para o Itaú, que nos abriu grandes portas, né? E a partir daí, sim, a gente começou a atender grandes nomes, automaticamente ganhar muita experiência também. Com essa experiência que a Keysoft ganha, entendendo a visibilidade que o mercado pedia, a inovação do que estava por vir, em 2014, a gente oficializa a parceria com a Tableau. Tableau é uma ferramenta para exploração e visualização de dados, totalmente voltada ali para o BI. E em 2014, a Keysoft passa a representar a Tableau no Brasil. A partir daí, aí sim, a Keysoft vira uma consultoria nichada, especialista em dados, né? A soma da nossa experiência com essa capacitação, com essa especialização, na verdade, nos permitiu expandir o nosso portfólio de clientes e automaticamente as demandas atendidas começaram a não ser mais suficientes, né? A gente precisava trazer inovação. Então, em 2019, a Keysoft efetiva parceria com algumas outras soluções inovadoras e líderes de mercado, mas acredito que o ponto auge aí seja se tornar distribuidor oficial da RapidMiner no Brasil. Então, hoje a Keysoft também além de representante e distribuidor oficial, nós já somos Master Reseller, né? Somos o único canal que pode desenvolver parceria de RapidMiner no Brasil. Como vocês podem perceber, dados está no nosso DNA e a gente já vem aqui nessa jornada realmente para democratizar a inteligência artificial e o machine learning. A gente faz tudo isso através do nosso propósito, que é muito latente, acho bem importante ressaltar isso todas as vezes que eu apresento a Keysoft, porque quem ganha é sempre o cliente no final, é o cliente que recebe essa transformação, né? Então, o nosso propósito é sempre impactar pessoas transformando dados em conhecimento. E a gente consegue oferecer essa transformação para os nossos clientes. Aqui a gente tem algumas contas que a gente já atendeu, já são mais de 200 empresas, e aqui é possível visualizar alguns dos nossos clientes. Hoje eu não vou citar nenhum case específico para a gente não tomar tempo do webinar, mas se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais e saber o que foi desenvolvido, por favor, fiquem à vontade para nos procurar, a gente vai ter o maior prazer de compartilhar isso com vocês, tá, pessoal? Entrando dentro daqui do que a gente faz, dos nossos serviços, a gente tem alguns pilares que envolvem dados, né? Então, a gente passa inicialmente pelo BI,
sempre com preferência pelo Self-Service BI, porque é onde a gente entende que o cliente domina a inteligência do seu negócio. Então, a gente atua aqui desde a captura dos dados dentro da origem com o ETL aqui, e a gente vai até a ponta onde a gente tem a construção das visualizações no DataVis. Temos também o pilar da inteligência artificial, que a gente passa pela preparação de dados, machine deep learning, o progresso do time, até o sucesso do time, que é realmente o objetivo final. Já na virtualização de dados, falando de forma bem resumida, essa tecnologia ela chega para abstrair as camadas de dados. Então, vai padronizar a forma como esse usuário consome esses dados e ele vai perder a necessidade de visibilidade técnica. Na parte da academia Ksoft, é uma frente que vem aumentando cada vez mais, ainda mais com a pandemia, a necessidade do online se tornou cada vez mais forte, então as nossas capacitações vêm sendo cada vez mais procuradas. Então, hoje a gente tem aqui capacitações nas principais soluções de BI e a gente tem também treinamento específico em RapidMiner, uma capacitação que fala e aborda somente a solução de RapidMiner com toda a sua gama aí de frentes, né, em relação à inteligência artificial e ciência de dados. Vale ressaltar, pessoal, que a transferência de conhecimento nos acompanha em todos os pilares. Nos casos onde somos contratados para desenvolver para os nossos clientes, a última parte do processo é sempre tornar esse cliente independente. A Ksoft faz isso através de algumas formas, mas as principais atualmente são em formato de projeto e jornada. O projeto é aquele modelo mais tradicional que todo mundo já conhece, que tem um escopo fechado, e a jornada é um formato mais inovador que a gente aposta, porque a gente acredita que o cliente consegue enxergar valor ao longo de todo o processo, né? Então, com as metodologias ágeis que a gente utiliza para alcançar essa entrega de valor a cada passo, a gente consegue oferecer visibilidade para o cliente e doses de satisfações de acordo com cada passo concluído. Ao longo do nosso caminho, a gente sempre busca se posicionar com soluções modernas, com soluções líderes de mercado, mas o ponto principal é que essas soluções, esses nossos parceiros, realmente entreguem valor para os nossos clientes, né? Essa é a nossa busca. Então, hoje, citando aqui os nossos parceiros, temos a Tableau. Somos parceiros Gold da Tableau aqui no Brasil, essa ferramenta de exploração e análise de dados. Somos parceiros do RapidMiner, que é essa ferramenta de ciência de dados com preparação de dados, aprendizado de máquina, mineração de texto, até o fim ali, que é a análise preditiva. Somos também parceiros da Elastic, que é essa ferramenta de busca em grande escala. Muita gente deve ouvir falar, porque a Elastic tem uma grande divulgação ali da versão open source. E temos também parceiros de Nodo com a virtualização de dados, que eu já expliquei no slide anterior. Então, pessoal, eu ilustro aqui a nossa apresentação com outros parceiros também, diretos e indiretos, para citar que os parceiros acima são os parceiros oficiais, mas a Ksoft desenvolve em todas as soluções mediante a demanda do cliente, tá bom? Agora sim, eu convido o Rodrigo Martinez para falar com a gente, para abordar aqui o nosso tema. Deixa eu confirmar se o Rodrigo já consegue conversar com a gente. Rodrigo, você consegue nos ouvir? Olá. Perfeito, agora sim. Olá, bom dia. Agora sim, agora eu estou conseguindo. Deixa eu habilitar aqui. Deixa eu ver só a questão do vídeo aqui, se tá para abrir aí para todo mundo, né? Estou com a permissão de vídeo também, né, Gabi? Só para a gente tá hoje, né, pessoal? Quando a gente fala, na verdade eu abrir o vídeo aí para ficar um pouco mais pessoal, né? Vamos ver se eu consigo aqui para todo mundo. Dar rosto à voz, né? Agora sim, já estamos vendo você. Muito bem, gente. Bom dia aí. Acho que essa apresentação da Gabriela, ela deixa bem claro o que é, né? Qual que é a nossa proposta, como que, por exemplo, a Ksoft está a questão do mercado, de quando a gente fala nessa questão de ciência de dados, a questão de, por exemplo, trazer e evangelizar esse conhecimento para todo mundo, né? Então, é uma empresa já de alguns anos de mercado, e aí, na verdade, a iniciativa 21 foi, vamos trazer para o mercado
essa questão de, por exemplo, como que esse estudo, esse cidadão cientista de dados, né, como que ele está se comportando e como que isso consegue ajudar o mercado em algumas linhas, alguns ramos de atividade, né, alguns segmentos. Então, hoje, a gente tem a honra de estar trabalhando aí, de falar como que a aplicação do machine learning aí no comércio exterior. E aí tem, na verdade, o Cleverson. O Cleverson está com o áudio aí, está funcionando, Cleverson? Bom dia, estão me Opa, ouvindo? estamos ouvindo bem. Então, o Cleverson vem falar da empresa Logcomics, vai trazer esse expertise para a gente de como, por exemplo, machine learning no comércio exterior, fazer todo um overview para a gente. Então, Cleverson, de antemão já agradeço muito a sua participação, agradeço muito aí a disponibilidade da Logcomics, também agradeço pela possibilidade da gente falar. E queria, faz uma introdução, faz uma apresentação para o pessoal conhecer você. Então, eu sou cientista de dados, então, na Logcomics. Trabalho lá, agora vai completar 3 anos, né, nessa startup, mas a minha carreira, comecei como analista de sistema, já estou há 25 anos aí no... Fala isso não, que deixa clara a idade, cara. Não pode falar. É verdade. Mas, então, sempre estive envolvido aí com a tecnologia, né? Então, faço parte, então, da Logcomex, né? Que é uma startup curitibana, né? Moro aqui em Curitiba. Uhum. E ela traz valor, então, para todos os agentes logísticos aí do comércio exterior, né? Uhum. Então, hoje ainda foi publicado na Exame, a Logcomex, ela faz parte das 50 startups que estão ajudando a mudar aí o Brasil. Uau, Então, que legal. Legal, se quiser depois dar uma olhada na reportagem, Com bem certeza, interessante aí. com certeza. Então, e estou aqui, né, Legal, ali também para para compartilhar. representar a empresa, né? E Uhum. compartilhar um pouco aí do nosso trabalho. Então, quero agradecer aí tanto a Gabriela quanto o Rodrigo por essa oportunidade, né, que tem nos dado aí, para poder participar e Isso é, mostrar um pouquinho do que é. Cleverson, eu vou fazer. E aí, na verdade, o pessoal que está participando, aqui é um bate-papo, né? Um bate-papo de tecnologia, Sim, dois cidadãos que trabalham com ciência de dados, e como que isso está aplicando no dia a dia. Mas, para o pessoal conhecer, o Cleverson, até a sua experiência, eu queria buscar um pouco essa questão do seu overview. O Cleverson trabalha com Rapid Miner, você tem um curso de Rapid Miner gravado na Udemy, não é, Cleverson? sim. Desde quando? Só para esse overview, pessoal. Em 2018 que eu publiquei esse curso, né? Uhum. Então, eu comecei a estudar a ferramenta, gostei muito, né? Então, vi que não tinha nada, assim, ainda na época, em português, né? Sobre a ferramenta, então, publiquei esse curso, né? Para auxiliar o pessoal aí a aprender uma ferramenta, principalmente para aqueles que não tem tanto um skill de programação, né? Então, Claro. essa ferramenta, ela auxilia bastante. Então, percebam aí todos que estão participando que tem uma pessoa com um nível de conhecimento altíssimo, né? Até montando aí, que vai participar um pouco do expertise com a gente, tá? Muito bem, Cleverson. Então vamos lá, vamos começar a passar, nos dê a honra aí de compartilhar o conhecimento. Como que hoje, por exemplo, você está aplicando aí machine learning dentro da aplicação aí da Logcomics? Legal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Uhum. Eu acho que você consegue, né? Vamos ver. Quem dá acesso a tudo aí é a Gabriela. A Gabriela que tem acesso a tudo, ela que manda. Eu já dei acesso, Cleverson. Tem uma opção aqui no seu menu inferior. Uhum.
Aí, já estamos vendo sua tela. Estamos vendo. Legal. Então, falar um pouquinho aqui sobre os principais valores, então, na aplicação de Machine Learning para o comércio exterior, né? A nossa empresa ela é voltada, então, para dar soluções de Big Data para o comércio exterior, então a gente trabalha com vários players aí da logística internacional, a gente trabalha com importador, exportador, tradings, agente de carga, despachantes aduaneiros, armazéns, terminais, logísticos, portos e aeroportos, a gente tem uma grande fatia aí de mercado, né? Então, são soluções, assim, que precisam de grande quantidade de dados, né? E precisa, então, ter ferramentas para trabalhar com esses dados, né? Então, e a gente oferece, então, algumas vantagens para os nossos clientes, né? Que seria essa análise do mercado, né? Então, uma análise competitiva, uma inteligência do mercado, e oferecer também a parte de redução de custos, criar, então, para os clientes essa prospecção, assim, de novos leads, de novos clientes também, e trazer também a questão, assim, de acompanhamento, de risk, compliance, né, que a empresa pode oferecer, né? Então, falando aqui dos principais valores, né, eu poderia citar aqui 4 que nos ajudam aqui, seria localizar, cruzar, consolidar e enriquecer dados, né? Então, a gente sabe que ouve muito falar que dados são o novo petróleo, né? Só que dado em si, sem um tratamento, ele acaba sendo até inútil, né? Se tornando até algo assim sem utilidade. Então, em cima desses dados é preciso ter esses valores, né? De localizar os dados que são os mais assertivos, né? Fazer cruzamentos, a gente trabalha muito com fontes, né? Então a gente cruza fontes das mais variadas para poder trazer uma solução final para o cliente, né? Então, esse cruzamento, essa consolidação dos dados, né? Elas fazem com que a gente possa chegar no nosso produto final aqui. E, por último, né? A gente tem que trazer esse enriquecimento de dados, porque muitas vezes o dado vem como lixo, vem ali com digitação incorreta, vem com muita informação assim faltante, então a gente tem que trabalhar e enriquecer os dados para que eles possam sim se transformar em informação, e essa informação vai gerar então a tomada de decisão dos clientes, né? Então, os clientes, eles, em cima desses dados apresentados, eles vão ter informações assertivas, né, que vão gerar essa tomada de decisão. Aqui a gente tem, então, as nossas... Opa! Agora apareceu. Principais aplicações de Machine Learning e Big Data, né? A gente trabalha muito, assim, como eu disse, com as informações que nos vêm, identificação e normalização de nomes de empresas. Então, como muitos dos dados que a gente obtém das fontes, eles vêm com digitação, a gente não tem o CNPJ da empresa, então a gente muitas vezes só tem um nome, então tem que usar ali técnicas de processamento de linguagem natural para identificar qual empresa que pertence àquela mercadoria, que pertence àquele embarque, então a gente trabalha com essa parte aí de IA. Muito bom, muito bom. Então, você trabalha com a NLP nessa questão de identificação do nome das empresas, ou Cleber? Isso, a gente trabalha um pouco legal. Ali, utiliza ali algumas técnicas ali de NLP. Muito bom, muito bom. A gente também está começando agora uma frente também de otimização de valores de fretes e rotas, né? Então, sempre que um importador quer importar algo assim de um outro país, da China, por exemplo, então qual a melhor rota que produz um menor custo, né? Então isso aí envolve pesquisa operacional, envolve aí algoritmos de otimização, né? Então são técnicas aí que a gente pode
abordar. Como eu falei, a gente trabalha também muito com cruzamento de diversas bases, né? Hoje eu quero apresentar uma só dessas bases que o governo nos dá acesso, né? Então, eu vou fazer um hands-on aí mais para frente. A gente trabalha também como são grandes quantidades de dados, né? E a gente sabe da legislação brasileira, né? Que ela é altamente burocratizada, né? Então, a importação de alguns produtos assim não é simples, precisam de vários documentos, um workflow aí muito grande. Então, a gente trabalha com essa parte de automação de processos, né? Então, para facilitar a vida assim dos clientes, que fazem importação de grandes quantidades de produtos, de variedade de produtos, né? Então a gente trabalha com isso também. Um dos nossos carros-chefes, né, é um produto chamado Search. Ele trabalha com essa parte de análise de concorrência no mercado. Então a gente mostra os principais exportadores, os principais importadores, da análise de preço, análise de quantidade, né? Então é uma das ferramentas que tem saído bastante em vendas, né? E também a gente pode trabalhar aqui com forecast, que seria previsão, né, de demanda de produtos, assim, o que está sendo mais importado, o que está sendo mais exportado, o que vai ser mais importado e exportado daqui 1 ano, 2 anos, né? Então, essa parte de previsão aí, importação e exportação, é algo assim interessante, né? E eu gostaria de mostrar isso dentro da ferramenta do RapidMiner, né? Mostrar para o pessoal aí, para que eles possam ter uma ideia aí desse trabalho. E a gente sabe que o RapidMiner, né, ele é uma ferramenta, então, que nos auxilia no machine learning, e ele, por ser assim simples, ele nos dá rapidamente vários insights assim que a gente pode tirar e assim acelera bastante na questão assim de projetos assim, e por isso que é uma ferramenta que eu gosto, né, de utilizar também para fazer essa análise. Agilidade, né? O ganho de o resultado com menor espaço de tempo, né? Então, esse é o que os fabricantes hoje estão montando, que é o RapidMiner. Até quando a gente vai nos eventos lá fora, ele trabalha muito bem. Ele fala assim: a grande questão é o público, né? Porque além de ter agilidade, o público às vezes não tem aquele conhecimento. Cara, o que é? Qual o modelo estatístico a ser montado? Qual que é, por exemplo, quando eu falo ao longo do tempo, eu vou falar de, por exemplo, tem uns tipos de algoritmo, eu vou falar de ARMA, ARIMA, efetivamente a pessoa não sabe, mas aí entra uma ferramenta quanto essa para ajudar, tá? Cleverson, deixa eu só brincar você um pouquinho, que tá tendo algumas perguntas aqui, tá? Eu vou mediando e vou fazendo para você. Uma das perguntas que tem, assim, quando você coloca principais aplicações de machine learning, big data, qual o tempo, por exemplo, dentro dos projetos que se leva para ter esse tratamento do dado? Por exemplo, nos projetos que você tem, na questão de comércio exterior, na Logcomics, a tua experiência, fala assim, dentro de um projeto de ciência de dados, um projeto de machine learning, qual o time que se despende, que se empenha, por exemplo, para trabalhar o dado, para preparar o dado? Você consegue compartilhar com a gente isso? Isso depende muito, né, do tipo da fonte. Então, a gente vive buscando fontes assim, não só do Brasil, né, como de outros países, né, fontes dos Estados Unidos, a gente tem fontes do Chile, da Argentina. Então, tem informações assim que a gente tem esse período, né, de aprendizado dos dados, de enriquecimento. Então, ele leva, vamos dizer assim, um tempo assim para a gente maturar assim esses modelos, né? Mas depois, tendo já essa maturidade, assim, acaba ficando mais fácil, né? Então, é sempre algo assim meio que
vai se integrando assim com o passar do tempo. Então a gente começa com um MVP, né, algo mais simples, assim. Então a gente leva ali, a gente trabalha muito com metodologia ágil, né? Então a gente trabalha com sprints, então a gente começa ali em sprint de 2 semanas, assim, começando a montar ali esses modelos mais simples, né? E depois a gente vai incrementando, assim, até formar um produto mais robusto. Perfeito, perfeito. Tá bom. Eu vou segurar, tem mais 2 aqui, mas aí eu faço um pouco mais para frente, que eu acho que dá match aí com a sequência, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, então, falando sobre essa questão de forecast de demanda de produtos, né? Então, eu queria mostrar hoje, na ferramenta ali do RapidMiner, essa questão de time series, que são as séries temporais, né? Então, elas são uma forma, né, de nos ajudar a ver como está uma exportação, uma importação, e ajuda também a gente a tomar algumas decisões em cima das previsões que ela nos oferece, né? Então, aqui eu vou disponibilizar aqui o site do governo, né, que é o Comex Stat. Ele disponibiliza informações tanto de importação quanto de exportação de produtos aqui no Brasil. Eu vou entrar nele. Está aparecendo aí o site? Apareceu. Então, aqui ele é bem simples, né? Acessar os dados. Vou trabalhar aqui nessa primeira aqui, que ele tem um histórico aqui de dados desde 1997 até hoje, né? Então, ele oferece uma gama grande de informação aí que é possível acessar, né? Eu vou trabalhar aqui com importação. Eu escolhi aqui um produto que ultimamente está meio que no cenário aí da mídia, em questão da vacinação. Teve uma polêmica uns tempos atrás a respeito de seringas, né? Que seriam os insumos, né, para poder efetuar a vacinação da população. Então, eu resolvi trabalhar com esse produto aqui, de seringas, né, para a gente utilizar aqui como exemplo. Então, vou pegar aqui o histórico todo, de 97, pegar até 2020 para pegar o ano fechado, dezembro. Então, de janeiro a dezembro, detalhar por mês. Nosso filtro aqui, usar o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, né? Então, a gente utiliza muito no comércio exterior esses códigos de NCM, né? Digitar aqui seringas, escolher essa primeira aqui. Ele nos fornece, então, valores de FOB, que são o valor, vamos dizer assim, no local do embarque, né? O peso, quilograma líquido, e a quantidade estatística, que é a quantidade comercializada. Consultar aqui. Então, ele já nos traz aqui, ó, em formato de consulta. Vou gerar aqui uma planilha. Então, já fez o download aqui. Vou passar agora para o RapidMiner aqui. Então, vou fazer rapidamente, né, porque o tempo não permite, mas é uma demonstração, né, de como seria aqui. Então, vamos ler o arquivo aqui. Eu uso bastante a caixa aqui de operador, né, que é mais simples. Vamos ler esse arquivo. Está aqui o arquivo. Então, as informações que ele nos disponibiliza são essas aqui. Eu vou trabalhar aqui com formato de data americano, que é mês, dia e ano. E para poder converter a data, eu vou precisar transformar aqui o ano em polinominal. E o mês também, que seria um formato string, né, para poder trabalhar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui só no nosso dataset. Então, ele tem aqui essas informações.
FOB, quilograma líquido e quantidade estatística. Temos 286 exemplos aqui. Olhando aqui a estatística aqui, desses 3 campos, eu vou escolher aqui o que tenha o menor desvio padrão. Né? Então, vamos trabalhar aqui com o peso, mas poderia trabalhar com o valor FOB ou com a quantidade. Mas eu escolher aqui o peso para ficar mais simples. Voltar aqui para a View Design. Então, a primeira coisa seria gerar aqui um atributo, né, que é a data. A gente só tem o ano e o mês ali, então vamos gerar esse atributo data. Vou chamar aqui de data imp, data de importação. Aqui o RapidMiner nos oferece algumas funções, elas são pré-definidas, né? Então, uma função de data aqui, uma função de texto de transformação aqui, que é concatenação. Então, vamos concatenar aqui no formato americano o mês, vírgula, o dia, vou deixar sempre fixo aqui o dia 1º. E o ano clicar aqui. Vamos ver se deu certo aqui nossa transformação. Ó, ele já criou uma coluna aqui com o ano. Legal. Que seria a nossa data de importação. Então, as séries temporais, elas são sempre em relação a um índice, que seria uma data, expressa um valor, né? Exato. Beleza. E é muito simples, né? Essa criação, né? Então você viu que muito legal essa geração de atributos dentro de uma base bruta, né? Uma base original. Muito bom, muito legal. Então, aqui eu vou selecionar só os atributos que nos interessam. Então, selecionar aqui um subconjunto dos atributos, que seria a data de importação, e quilograma líquido, que é o peso. Legal. Olhando aqui agora, só temos esses 2 campos para facilitar, né, a nossa visualização. Se a gente entrar aqui em visualização, já nos mostra aqui, então, graficamente, o que seria uma série temporal, né? Então, começando lá em 97, a gente vai até agora, dezembro de 2020, a gente vê aqui que quando começou, né, era bem pouca a importação de seringas e foi tendo, ao longo do tempo, uma tendência de crescimento, né? Voltando aqui, olhando aqui, ela está ordenada em forma decrescente, né, de dezembro para trás. Para trás, né? Vamos ordená-la para facilitar depois no trabalho aqui. Então, fazer um sort. Escolher o atributo da importação e fazer um formato crescente. Eu tenho uma pergunta aqui, Bruno, falando o seguinte: esse conceito desse drag and drop dos operadores realmente assim dia a dia, né? Não é questão de código, não, né? É mais questão de operação assim na parte do flow, né? Do fluxo aí dentro da ferramenta. Isso. Essa ferramenta nos ajuda muito porque ela trabalha nessa questão aí desse arrastar e colar, né? Então fica bem mais simples, né? Claro que a gente lá trabalha também com programação, a gente trabalha com essa parte, mas assim, para facilitar nas análises, o RapidMiner ajuda bastante. Legal. Vamos ver aqui. Aqui, se a gente for considerar de 97 até 2020, são 24 anos, 24 anos vezes 12 meses dariam 288 linhas, né? Então, aqui tem 286, provavelmente teve 2 meses aqui que estão faltando. Se a gente percorrer aqui rapidamente, ó,
está faltando o mês de fevereiro. Daí, para auxiliar aqui, o RapidMiner tem uma ferramenta assim que ele, na parte de time series, que é a equalização de tempo, né? Então, vamos utilizar aqui. Nosso índice, então, é a data de importação. O nosso modo de equalização vai ser pelo número de exemplos que a gente quer, né? Então, o número de exemplos, em vez de ser o original, a gente quer customizado. Então, a gente quer 288 para preencher, então, os 12 meses dos 24 anos. Então, iniciando pelo valor original, formato de data americano ali, né? Então, a gente quer do tipo calendário e quer meses, né? Não dias. Então, ele tem algumas formas de fazer essa equalização, pegando o valor do mês anterior, do valor próximo, da média, ou ele faz uma interpolação linear, né? Vamos utilizar o menor valor. Eu estou fazendo isso porque é um dataset pequeno e se fosse um com vários, assim, a gente teria que acrescentar ali valores zerados, né? Mas só para modo pedagógico aqui, nos ajudar aqui. Então, vamos ver se... Então, agora a gente vê aqui que tem 288 exemplos. E se a gente pegar aqui lá o mês de fevereiro, né? Ele replicou ali o que tinha em janeiro. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que a gente tem aqui no Time Series, nas séries temporais, ela na verdade, é uma composição de alguns itens, né? Que seria a sazonalidade, a tendência. Então, a gente pode decompor isso, né? Utilizando esse operador aqui que o RapidMiner nos oferece. Então, uma decomposição clássica. Vamos, então, escolher aqui o atributo, um atributo simples, que seria o quilograma líquido. O nosso dataset tem um índice, que é a data. Ele pode ser decomposto aditivo, que é quando tem por uma constante, ou multiplicativo, quando é por um fator, né? Vou deixar aditivo. E a sazonalidade, como estamos trabalhando em anos, vamos deixar aqui em 12 meses. Aqui, ó. Então, ele já gerou aqui 3 colunas para a gente, que seria a tendência, a sazonalidade, e aqui o resto, o resíduo, que é aquilo que não faz nem parte da tendência, nem parte da sazonalidade. A gente pode ver isso graficamente, né? Deixa eu medir aqui. Então, aqui em azul o gráfico original, e em verde a gente tem aqui a tendência, né? Como a gente viu, né? A tendência ela é uma tendência meio que crescente. E a gente pode ver a sazonalidade. A sazonalidade. Então, a sazonalidade, então, o produto nem sempre ele é vendido da mesma forma ou importado da mesma forma durante todos os meses do ano, né? Então, se a gente vê aqui, por exemplo, o nosso vale, então, ele é menos importado nos meses de abril e ele é mais importado aqui nos meses de outubro. Então, algo interessante aí para... Isso é muito, muito boa essa análise, né? Essa sazonalidade, porque se a gente tivesse com um time aqui, por exemplo, vamos pensar a nível de business, né? Então você já tem boas indicações aí do que fazer de forma temporal, né? Então, aí você começa a analisar, por exemplo, esforço, time, pessoas, equipe, por essa sazonalidade apresentada. Muito bom. Então isso ajuda os clientes a tomarem decisões, né? Aqui, então, o RapidMiner nos oferece algumas formas aqui de forecast, né, que seriam os algoritmos de machine learning, né? Então, o mais conhecido aí no mundo estatístico é esse ARIMA, né? Então, vamos trabalhar com ele aqui só para demonstrar, né? Fazer aqui uma multiplicação aqui das portas. Então,
nosso índice, que sempre é a data, e o nosso valor que é de interesse, que é o quilograma. Então, esse método ARIMA, ele tem alguns parâmetros assim que ajudam, auxiliam, então, para identificar o melhor parâmetro aqui que a gente pode utilizar para fazer um forecast, uma previsão, né? Aqui, como eu estou fazendo apenas uma demonstração, eu vou deixar aqui os valores de parâmetros default, para não, senão ia tomar muito tempo, mas a rigor a gente precisaria fazer vários experimentos, colocar aqui uma otimização de parâmetros, né? Então, trabalhar aí com essas iterações. E a gente vai trabalhar aqui com esse índice, assim, para dizer se o modelo, o quão bom, o quão ruim está, né? Que é esse parâmetro AIC, que é o Archaic Information Criterion. Então, para quem não conhece muito estatística, saber que quanto maior esse valor, pior é a assertividade aqui do modelo. Vou, então, colocar na porta resultado a performance do nosso modelo e vou aqui aplicar um forecast para ele. Então, vamos trabalhar aqui com os próximos 3 anos, né? Vou colocar aqui 36 meses. Então, para a gente ter uma ideia aqui. E colocar também aqui na saída de resultado. Aqui ele criou 2 colunas, né? Então, uma coluna com o forecast, ela só vai estar preenchida lá embaixo com os 3 próximos anos. E daí ele cria uma outra coluna aqui que é complementar, né? Então, com os valores que tem atuais e com os 3 próximos anos. Vamos ver, então, a performance que ele gerou o ARIMA. Ele gerou uma performance aqui de 6.785, não é muito boa, né? A gente vai ver aqui no gráfico, mas é só para ter uma ideia mesmo. Voltando aqui. Vamos fazer a visualização. Opa! Peguei aqui a aba errada. Aqui. Vamos fazer a visualização. Então, aqui o ARIMA ele estimou que vai ter um decréscimo nas importações desse produto, né? Então, um leve decréscimo, assim. Analisando aqui, a gente vê que ele está com muitos picos de alta e baixa, né? Então, talvez por isso que ele forneça esse decréscimo. Tem um outro operador aqui que ele trabalha muito com essa questão de sazonalidade, com tendência, que é o Holt Winters. Vou mostrar ele aqui também. Então, quilograma líquido, tem índice. Eu tenho algumas perguntas aqui, Clebson, eu vou colocar depois, tá? O pessoal está interagindo aqui. Legal. Temos, então, também alguns coeficientes, eu vou deixar aqui esses coeficientes também com o default dele. E o período aqui, como a gente está trabalhando com períodos mensais, né? Então, ele pede para a gente utilizar o período de 12 meses aqui. Vamos utilizar essa sazonalidade aqui multiplicativa, em vez da aditiva. E vamos, então, aqui aplicar o nosso forecast, né, de 36 meses. Vamos ver aqui o resultado que ele pode nos oferecer aqui. Então, ele também gerou aqui as mesmas colunas, né, de forecast e a coluna condensando essas 2 colunas. Vamos visualizar aqui. Então, aqui ele já gerou aqui uma outra previsão, aqui já levando em conta, então, essa sazonalidade e a tendência de alta que a gente viu aqui, né? Então, nos 3 próximos anos, claro que aqui é apenas um estudo, agora com a Covid, pode ser que aqui dê um salto extraordinário, que são coisas assim que muitas vezes o modelo ele não consegue prever, né? Mas, vamos dizer assim, via de regra, né, em condições normais de temperatura e pressão,
ele estaria subindo a esses níveis aqui. Isso aqui é mais para ter uma ideia, né? Claro. O que a gente precisa fazer é pegar e gerar uma massa de teste, trabalhar em cima dela e gerar uma massa de validação, para daí depois ver se o modelo está acertando, o quanto ele está acertando, para poder, então, trabalhar assim, com valores mais reais, né? Mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que a ferramenta ela nos oferece, Proporciona, né? nos proporciona. Legal. Eu antes de fazer essa, porque eu tenho 4 perguntas aqui, tá? Eu antes de fazer a pergunta do pessoal, Cleverson, eu queria, na verdade, porque agora a gente está falando muito desse cenário Covid, né? A questão de média móvel, tá? Então a gente está trabalhando muito. Por exemplo, se eu fosse analisar, até mesmo dessa análise temporal, a questão de média móvel, você consegue mostrar para gente como que Sim. conseguiria colocar? Aqui a gente tem no um operador filtro de média móvel, né? Então, ele nos ajuda aqui, ó. Vamos pegar aqui, sair daqui da multiplicação. Então, a média móvel ela sempre trabalha assim com a média dos de um período anterior, né? Então, quando a gente vê ali na TV sobre Covid, é sempre os 15 dias anteriores, né? Como estamos trabalhando aqui com meses, então vou utilizar aqui o nosso programa líquido, a média móvel simples, pegar os 4 meses anteriores. Então, uma média dos 4 meses anteriores. Eu não quero fazer o overwrite do meu atributo, eu quero criar um novo atributo, vou chamar esse atributo de média. Então, para frente, não preciso mexer aqui, né? Eu só quero uma média anterior. E agora a gente tem que juntar isso aqui com o nosso time series original. Então, vamos fazer um join. Pegando aqui essa saída aqui e juntando com essa aqui. Vou utilizar aqui o left join, porque nem todos os meses que a gente tem na saída lá em cima, a gente não tem o forecast, né? Então, e vou usar aqui o índice, a nossa data de importação. Clicando aqui. Beleza, vamos ver se dá certo. Então, ele gera uma outra coluna aqui agora, que é a média. A gente vê que os 4 primeiros meses não tem, porque não havia média. Não tinha como tirar a média anterior a 97, né? E ele começa aqui, a partir de maio, gerar essa média. Então, na visualização, a gente tem aqui em verde, então, essa média móvel, que é aquela gerada lá na TV, né? Que ele tira tanto esses picos quanto esses vales do gráfico, então ele mostra algo mais assim padronizado, um formato mais padronizado. Acho que seria isso, né? Muito bom, Cleverson, muito bom. Isso daí, na verdade, até para, se tiver aí dentro do público que está vendo, a questão de investimento, é o que aqueles gráficos, por exemplo, do TradeView, dos home brokers lá, a galera é um dos indicadores da média móvel, né? Aí pega os últimos 15, 21 para indicador aí de posicionamento. Espetacular. E é muito simples, né? Muito a questão da questão do, quando a gente fala, pô, vou colocar média móvel numa base, a galera meio que pensa como fazer, e aí você conseguiu aplicar com 2, 3 cliques. Muito, muito bom. Eu vou fazer. Posso? Você tem alguma coisa? Posso começar a fazer pergunta do pessoal? Pode. Aqui tá. A galera aqui tá pegando. O Felipe falou assim que ele adorou. Legal, né? Vou ler exatamente na íntegra aqui. Legal, muito bom esse tipo de análise. Porém, com esse tipo de informação, como o machine learning consegue atuar? A própria machine learning sugere estratégia de negócios, se imposto a nível de business e assim por diante. Eu acho que, contextualizando aqui, ele está perguntando assim, como que o machine learning, por exemplo, numa análise como essa, só para você explicar um pouco, como que ele consegue sugerir estratégias de negócio, né? Colocar como sugestão. Ele nos ajuda assim nessa questão assim de mostrar assim meio que
predizer o que pode acontecer, né? Então, eu acho que interessante, por exemplo, que o RapidMiner ele oferece aqui uma dessas previsões que ele tem, essa forecast de múltiplos horizontes, né? Então, é aquela coisa de estabelecer cenários, né? A gente pode estabelecer um cenário mais pessimista, o mais otimista e um intermediário entre eles, né? Então, a gente pode trabalhar com isso e assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai ajustando, né, e vendo se estamos seguindo por uma linha boa ou se estamos caindo por uma linha ruim ou não. Então, eu acredito assim que o machine learning ajuda a gente nessa tomada de decisão, né, ver como é que está o andamento, né. Isso pode ser tanto por uma questão aí de importação e exportação, quanto pode ser para uma análise financeira de uma ação, pode ser para um orçamento de uma empresa. Então, são vários assim modos de aplicação, né? De aplicação, legal. E, na verdade, complementando também a sua explicação, até para ficar mais claro, essa questão de toda vez quando a gente coloca, né, na verdade, um algoritmo para rodar, Felipe, existe todo um processo de jornada de acompanhamento, né? Porque, na Sim. verdade, você não montou e não escreve na pedra que é aquilo e pronto, porque o dado ele é vivo, né? Sim, o comportamento que tem hoje amanhã pode não ter, né? Então... Exatamente. Então, esse acompanhamento, né, esse following aí, na verdade, dentro dos projetos, dentro dos algoritmos, é um ponto principal na questão de evolução e sucesso nessa jornada de cientista, tá? Esse é um ponto montado. Ele fala assim, perfeito, esclareceu muito a dúvida dele, tá? Aí tem o Legal. Bruno também perguntando, ele fala assim, Cleverson, é fundamental o uso de um profissional estatístico para extrair informações usando a plataforma do RapidMiner? A princípio, não. Você vai, assim, para utilizar esses modelos, assim, você tem que ter uma ideia do que eles fazem, né? O RapidMiner tem muito essa questão de trabalhar assim como se fosse tipo caixa preta, né? Então você fornece ali alguns parâmetros e ele gera ali os resultados. Mas você sempre, assim, a minha sugestão é sempre ter pelo menos um conhecimento assim básico, intermediário de estatística para você poder saber o que você está fazendo, né? Então, modelos assim mais complexos vão exigir mais, né? Então, eu digo assim que zero experiência em estatística vai ser um pouco mais complicado, mas tendo pelo menos a base estatística, eu acho que já auxilia bastante. Então, eu acredito assim que o RapidMiner, assim, para aquele que é estatístico, assim, que não conhece muito programação, para ele é uma ferramenta boa. Então, porque ele tem a expertise, mas não sabe programar, né? Então, o RapidMiner ajuda nisso. Uhum. Agora, ele vai trazer os resultados, mas a interpretação vai depender muito da pessoa, ela ter pelo menos esse conhecimento básico aí. Exato. Ele também agradeceu. E aí, complementando também, né? Na verdade, é aquele contexto que a gente sempre fala, né? O conhecer a fundo, o conhecimento nunca é demais, né? O conhecimento nunca é demais, até mesmo porque, como você mesmo comentou, a questão do Arima e do Hot Winter, né? Você falou assim, que preza por sazonalidade ou não. Então, esse é um conhecimento que a parte estatística, a parte de conhecimento do negócio, tecnicamente, já te dá essa direção quando você analisa o dado até saber qual que é o melhor algoritmo a ser implantado. Uhum. Tá? Muito bem. Tem aqui uma outra também, que é a questão de quanto tempo você já está trabalhando questão com estatística, porque acharam aí muito simples de fazer. Qual o tempo que você está na estrada aí, Cleber? Então, eu era analista de sistemas, eu também não conhecia estatística,
trabalhava numa grande seguradora, né? E eu saí em 2017. E daí, em 2017, eu comecei a estudar a parte de ciência de dados, né? E ali dentro tem essa parte de estatística. Então, creio que estudei os principais conceitos ali, mas foi em torno de 10 meses assim que eu tive esse aprendizado aí. Não só de estatística, mas como ciência de dados como um todo. Mas isso foi para poder ingressar ali no trabalho atual, né? Que eu ingressei em julho de 2018. Então, eu saí em setembro de 2017, então tive esse período, né? E já em julho de 2018 comecei a trabalhar efetivamente como cientista de dados. Muito bom. A gente sempre pergunta, bom, já de antemão, agradecer muito, eu acho que você contribuiu muito para fazer de análise temporal, como aplicar, porque realmente é um dos pontos, é uma das formas de algoritmos aí mais complexas, digamos assim, né? Porque você tem que analisar, tem que acompanhar, e mostra o quanto a questão com o RapidMiner torna simples. E eu sempre termino esses webinars agradecendo muito estar compartilhando conhecimento. Eu brinco e falo assim, da vida a gente tem que levar, né? Conhecimento. E você compartilhou isso muito bem com a gente. E aí sempre tem uma pergunta para a gente fechar, Cleverson. Na tua opinião, é essa questão do cidadão cientista de dados, né? Aquele cidadão que preza que está se entrando. Nós estamos precisando. O volume de dados ele é muito alto e precisamos de ferramentas que nos ajudem, porque ali está o conhecimento, né? Sim. As ferramentas que ajudem, por exemplo, a gente tomar decisão, data-driven chamado, né? Na tua opinião e até como experiência, não só a questão do comércio exterior, mas como um todo, esse cidadão cientista de dados, o caminho, qual é a direção que, por exemplo, para você esse mercado vai tomar como um todo? Eu acredito que a gente já viu esse boom, né, na questão dos cientistas de dados, os especialistas, né? Mas eu acredito que com a democratização dessas ferramentas aí tanto de machine learning quanto de inteligência artificial, ela vai auxiliar assim, pessoas assim de tomada de decisão a elas próprias começar a gerar seus próprios modelos, né? Então, vai facilitar muito nisso, né? Então, acredito que nos próximos anos a gente vai ver essa questão aí de que muitos, embora eles não venham ter essa bagagem aí, tanto de estatística quanto de computação, eles vão ser auxiliados por essas ferramentas automáticas, né? Claro que sempre vai ter trabalho, né, para aqueles que são especialistas, né? Então, mas a gente vai ver bastante assim no mercado, assim, gerentes, tomadores de decisão, gestores, utilizando essas ferramentas para auxiliar em suas decisões, em seus negócios. Perfeito, perfeito. Bom, tinham aqui ainda mais 3 perguntas, mas só para a gente estendemos aí, passamos 5 minutos, tomando o tempo de todo mundo. Eu queria abrir também, a Gabriela está aí com a gente, queria agradecer de novo a Long Comics por disponibilizar esse tempo, em especial o Cleverson está falando aí com a gente, tá? Espero para que todos aqueles que participaram tenham essa possibilidade de entender como que, por exemplo, o machine learning, ciência de dados, esse cidadão Cleverson que trouxe aqui com a gente, o quanto ele consegue contribuir e fez aí uma apresentação do dia a dia dele junto com essa estrutura, tá? Com essa parte de machine learning. Cleverson, muito obrigado, um prazerzaço de nada. Ter você aí eu com a gente. Eu que agradeço o convite. E quem tiver, nós vamos compartilhar contato. Qualquer dúvida, gente, estamos juntos, tá bom? Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigada pela disponibilidade de todos. Obrigada, Cleverson, Rodrigo. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Valeu, gente. Até o próximo. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau.